Vivemos em tempos em que o barulho do mundo parece não cessar. É como se houvesse um chiado, um ruído que não para. A cada instante nós somos bombardeados por notificações, opiniões, cobranças e até expectativas por todos os lados. A tecnologia, em geral, ela nos conectou. Ela trouxe uma série de aspectos positivos, mas ela nos deixou uma marca que é muito atual, que é justamente a pressão constante de compartilhar cada detalhe da vida. Onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, o que você está conquistando. Tudo isso por trás de uma ideia, por trás de um sentido, de trazer um pertencimento, uma sensação de conexão. Mas se você parar para analisar, será que essas pessoas realmente se importam com o que você faz? Ou será que no fundo você só está buscando uma validação abstrata, em formato de um like, por exemplo? Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre tudo isso, sobre o silêncio, a importância do silêncio e o quanto as redes sociais acabam nos travando nesse processo de ficar quieto. Mas bom, nós vivemos em uma sociedade que celebra o movimento constante, o fazer mais, o ser mais e, claro, o parecer mais. Afinal de contas, do que adianta você fazer algo se as pessoas não veem? Ou melhor, se as pessoas que estão do outro lado da tela não veem aquele resultado, não ficam sabendo daquilo que você conseguiu. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um comportamento de transformar tudo aquilo que a gente faz em um espetáculo da exposição, que pode sim gerar um alívio momentâneo, uma descarga de hormônios, ou uma sensação de que muita gente se importa contigo, mas se você for sincero, você sabe que as pessoas não se importam de verdade. As pessoas estão muito mais preocupadas com as conquistas delas próprias. E aqui, essa sensação, essa necessidade, aliás, de compartilhar tudo, ela tem os seus perigos, ela tem as suas vantagens, claro, senão não poderia estar falando em um vídeo no YouTube ou postando nada em redes sociais, As coisas acontecem porque elas têm um sentido positivo, mas também a gente precisa considerar os pontos negativos para que a gente abstraia, e entenda se vale ou não a pena fazer tudo isso e com que intensidade. Nesse caso, a necessidade de compartilhar tudo que a gente faz cria, em aspecto geral, um terreno muito fértil para o aumento da ansiedade. É uma montanha russa que não tem fim. Em um momento você está lá em cima, outro você está lá embaixo. Se você consegue fazer as coisas bem feitas, você fica bem. Se você não consegue e as pessoas percebem que você não consegue, tudo vira algo ruim. E esse, é claro, um dos motivos pelas quais as pessoas costumam publicar somente aspectos positivos das suas vidas. Afinal de contas, elas estão presas, e por elas eu digo pessoas que você conhece, talvez não sejam pessoas famosas, Isso não é sobre fama. Isso é sobre o quanto aqueles likes, o quanto essa busca excessiva e exaustiva pelo like pode fazer com que a gente mude completamente aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, nesse contexto, a mente ela nunca descansa, A gente está sempre atento, esperando uma notificação, uma nova atualização, uma nova aprovação. Mas a questão que fica é, será que isso nos faz bem? Será que isso é realmente importante? A primeira resposta para isso é sim, a aprovação do outro é importante, afinal de contas nós somos uma espécie que vive em comunidade, então a gente precisa, essas relações de aprovação e desaprovação, elas sempre vão fazer parte da nossa vida como indivíduo e como população, mas é inegável que as redes sociais elas trazem algo diferente disso tudo. Não são as pessoas mais ao seu redor que estão te aprovando ou não. São milhares de pessoas que você nem conhece, que você nem sabe quem são e estão ditando aquilo que você faz ou não, que estão governando as suas próprias ações. E isso é muito interessante porque a nossa meta de vida, aquilo que a gente faz, passa a ser controlado pelas redes sociais, de modo que a gente pode acabar se afastando daquilo que realmente é importante para nós. Só que o problema é justamente isso. Não tem como a gente saber o que é realmente importante para nós se a gente não cultiva o tal do silêncio, o tal da quietude. E por quietude aqui, não estou dizendo para que a pessoa se isole ou para que a pessoa fique uma solitária, mas que a pessoa tenha um espaço de silêncio,
um espaço de olhar para si. Porque é só desse modo que a gente vai conseguir de fato entender qual é o sentido que a gente quer dar para nossa vida. A partir do momento que a gente vai nessa visão de eu preciso receber likes, esse passa a ser a motivação ou o motivo da sua existência, e isso parece utópico, mas se você parar para pensar, isso já está acontecendo, a gente passa a se perder daquilo que a gente é. Só que o cerco, ele tá fechando, né? Se você parar pra pensar, o silêncio, que é uma das maneiras de você conseguir alcançar determinadas respostas internas, ele é cada vez mais escasso, ou ele é cada vez mais temido pelo mundo. O mundo moderno trata o silêncio como uma ausência, como algo a ser preenchido. Com qualquer som, qualquer distração, a gente precisa a todo custo combater o silêncio, porque ele significa uma ausência, quando na verdade ele é apenas o silêncio. Ele não é um vilão, ele não é algo a ser temido. Assim como o tédio, que passou a ser algo extremamente negativo e até aversivo para algumas pessoas que buscam, a todo custo sair dele, se livrar dele, e o silêncio, infelizmente, ele vai assumindo essa mesma característica. Mas aqui eu queria falar o óbvio: o silêncio, ele é importante. A gente precisa ficar em silêncio, a gente precisa fechar a boca, e não é sempre. Não é que a gente vire um monge que fica em silêncio por dias. Eu tô dizendo sobre a gente selecionar os momentos em que a gente fala, ou selecionar as pessoas que a gente deve ou não comunicar determinadas coisas, né? Planos, principalmente, e aqui não é uma questão sobre algo metafórico ou algo para além daquilo que a gente observa. É algo prático. Se você tem planos, evite falar para pessoas que você não tem tanta confiança. Quando a gente escolhe ficar em silêncio, a gente está nos dando um poder muito importante. A gente ganha um poder de decidir por nós mesmos, sem o peso das opiniões alheias e das expectativas que naturalmente vão aparecer quando você fala seus planos para as outras pessoas. E não é uma questão de inveja, não é uma questão de que as pessoas querem te ver mal. Algumas vão te querer mal e vão desejar que você de fato fale, mas considerando que as pessoas que você convive são um pouco mais tranquilas, aqui eu estou dizendo sobre expectativas humanas. Se você falar sobre planos para outras pessoas, elas vão criar expectativas, elas vão te pressionar por resultados, né? Elas vão te perguntar sobre isso, e se você se expor a essa situação, você vai estar perdendo uma possibilidade incrível de fazer as coisas sem ter medo de errar, sem ter medo de falhar, porque muito desse medo que você tem quando você está pensando em algum projeto não é sobre o medo da frustração consigo mesmo, é sobre o medo que você tem sobre aquilo que as outras pessoas vão pensar de você ao descobrirem que você falhou. O peso que você vai carregar quando você falhar vai ser em dobro, porque você, além de se explicar por que você falhou, você vai ter que explicar para uma série de outras pessoas do porquê você não ter conseguido aquilo que você falou que você ia fazer, né? E isso é um peso muito grande. Quando a gente amplia isso, né, já que a gente está nesse jogo das redes sociais, nessa reflexão, você não vai ter que explicar para uma pessoa ou para duas. Você vai ter que se explicar para milhares de pessoas, para milhões às vezes, né, dependendo da sua comunidade. Então, assim, é um peso que não vale a pena ser carregado, que não é necessário ser carregado. A partir do momento em que errar se torna um fardo, o processo se torna muito mais difícil, tudo fica mais complicado. As coisas, os planos, as suas metas, elas já são difíceis o suficientes, né? Você já vai ter que quebrar uma série de barreiras. Se você quiser passar em uma prova, você vai ter que fazer um monte de coisa. Se você quer conquistar uma promoção, se você quer conquistar um novo projeto, uma nova renda, tudo já é muito difícil. Se você colocar mais um fator nessa equação, você vai transformar aquilo que já era difícil em algo ainda mais difícil. Então veja que, ao contrário
apresentar para uma pessoa, você está assumindo uma responsabilidade. E responsabilidades devem ser consideradas. Você não precisa assumir todas as responsabilidades. Você não precisa carregar todas as mochilas. Você pode escolher aquilo que você coloca dentro da sua mochila para que o seu caminho flua ao mesmo tempo que você não arrebente as suas costas. Mas aí você pode me falar, nossa, mas eu não consigo guardar segredo de jeito nenhum. Se alguém me perguntar, eu vou falar tudo. Até o que eu não sei eu vou falar, né? Cara, siga pelo menos metade desse conselho ou dessa reflexão que eu tô passando pra você. Se você for falar, escolha as pessoas que você vai dizer algo e tente falar quando as coisas estiverem minimamente seguras que irão acontecer. É claro que nada é certeza, é claro que você pode achar que está seguro e der tudo errado, mas não fale que você vai fazer algo sendo que você realmente nem tem uma certa noção se isso aquilo vai de fato ou não funcionar. Comece fazendo, progrida e depois diga. E quando o senhor ou a senhora ou a senhorita disser, diga a pessoas confiáveis. Nem todo mundo quer o seu bem. Algumas pessoas querem o seu mal e vão conseguir o seu mal se você falar demais e se elas tiverem o poder para te prejudicar. Então alcance patamares, progrida naquilo que você for fazer e vai chegar um ponto em que essas pessoas irão descobrir por conta própria porque aquilo já está feito. Ou você vai chegar lá e perceber que na verdade aquela vontade de falar não passava de algo momentâneo, que se esvaiu com o tempo e que na verdade o seu real propósito, o seu real objetivo era alcançar aquela meta, era vencer aquelas barreiras que um dia você terá ou que hoje você já está tendo.